meninas, tudo bem com vocês? Aqui eu tô dando início ao nosso tutorial de como utilizar o Scratch. Bom, o Scratch é uma linguagem de programação visual e uma plataforma online gratuita criada pelo MIT. E com ele, qualquer pessoa pode programar de forma fácil, usando blocos coloridos que se encaixam como peças de Lego. É muito usado para criar jogos, animações, histórias interativas e projetos educativos, sendo ideal para adolescentes e iniciantes na programação. Então, além de aprender a lógica e o pensamento computacional, quem usa o Scratch desenvolve a criatividade, resolução de problemas e colaboração, já que também é possível compartilhar os projetos com outras pessoas pela comunidade online. No seu navegador, você abre uma nova guia e pesquisa aqui no Google o Scratch. Entra aqui nesse primeiro link, vem aqui em criar. E antes da gente começar a utilizar o Scratch, eu quero ensinar para vocês como funciona a área de trabalho do Scratch. Então, o Scratch é dividido em 3 partes. A primeira é o palco. O palco ele fica no canto da tela e é a nossa janela para o jogo. Então, ali a gente pode mudar o fundo para o fundo que a gente quiser e pode deixar personalizado. E embaixo do palco a gente vai ter a área dos atores. Os atores são os personagens que vão fazer a ação. Então, o padrão, né, é o gatinho laranja do Scratch, que é esse que já tem aqui, mas a gente pode trocar para qualquer outro animal ou pessoa. Por fim, a gente tem a nossa área de código, que é esse espaço grande e vazio no meio da tela. E a gente vai arrastar e conectar nossos blocos nessa região para fazer o nosso quebra-cabeça. Bom, primeiro eu acho interessante ter uma noção bem básica mesmo, de como que funciona o plano cartesiano. Ele tem 2 eixos, ele tem o eixo das abscissas e o eixo das coordenadas. O eixo das abscissas é o eixo do x. Então, quando a gente fizer aqui, ó, x igual a 100, o gatinho vai andar horizontalmente para frente, para a direita. Quando o nosso gatinho for para menos 100, ele vai andar horizontalmente para a esquerda. Quando a gente mexe no y, ele vai andar verticalmente. Positivo, ele vai para cima, ó. E negativo, ele vai para baixo. E a gente pode selecionar um ator, e a gente pode selecionar um ator, a gente pode pintar, a gente pode pegar um ator aleatório, né? O próprio site vai selecionar um ator aleatório para você. Então, aqui ele selecionou um piano. Para a gente apagar um ator, a gente vem aqui nesse ícone aqui de lixeira. Agora vamos falar de um conceito fundamental na ciência da computação, que são as variáveis. E elas são pequenos espaços de memória no computador que são utilizados para armazenar e manipular os valores. Então a gente pensa na variável como se fossem caixas de etiquetas. Então cada caixa vai guardar um tipo específico de dado cada vez. Nós temos variáveis do tipo inteiro, que vão servir, por exemplo, para guardar números exatos, número de irmãos e irmãs que você tem, número de animais em casa. A gente também tem as variáveis do tipo float, e elas vão guardar números decimais. E um bom exemplo é a sua altura, ou, por exemplo, o preço de uma comida. E a gente também tem, por fim, as variáveis do tipo string, e com elas a gente vai guardar textos, como, por exemplo, o seu nome ou o seu e-mail. No Scratch, a gente pode usar uma variável chamada pontos, por exemplo, no início do jogo. E essa caixa vai começar com o valor 0. E para alterar o valor dessa caixa, nós usamos os operadores. Temos operadores aritméticos, que vão fazer as contas matemáticas. E toda vez que o nosso personagem pegar uma moeda no jogo, a gente vai usar o operador de soma para adicionar um ponto na nossa variável. E a gente também tem os operadores lógicos, que eles vão funcionar como se fosse uma condição de uma frase. Pense uma regra de casa para ganhar uma mesada, por exemplo. Se a regra usar o operador e, você precisa lavar a louça e levar o lixo para fora. Então, você tem que fazer as duas coisas para conseguir ganhar a sua mesada. Mas, se a regra for usar o operador ou,
Você pode ganhar a sua mesada fazendo uma coisa ou outra, ou lavando a louça ou levando o lixo. E apenas uma tarefa vai ser suficiente. Agora a gente vai falar sobre o paralelismo. O paralelismo significa executar duas ou mais tarefas no mesmo momento. Então, pense na nossa rotina. Vocês conseguem caminhar, conversar com uma amiga e segurar o celular tudo ao mesmo tempo. E o computador também vai conseguir fazer várias atividades ao mesmo tempo. E no Scratch, o paralelismo ele acontece de forma muito visual, quando a gente tem blocos de eventos rodando os códigos diferentes, só que é tudo ao mesmo tempo. Então, imagine criar um cenário com um gatinho. Se colocarmos todos os comandos em uma única fila de blocos, ele primeiro vai andar, depois ele vai miar. Então, para dar essa fluidez, a gente usa o paralelismo. Então, a gente coloca dois blocos de quando a bandeira verde for clicada no mesmo gatinho. E a gente usa uma pilha de blocos que vai cuidar somente do movimento pelos botões do teclado. Então, a outra pilha de blocos vai conseguir rodar em paralelo. Agora a gente vai entender como é que funciona para a gente começar uma ação no nosso jogo, que é utilizando os eventos. Então, na computação, um evento é um acontecimento que o sistema reconhece e que faz um bloco de código começar a funcionar. Então, pense nisso, por exemplo, como se fosse um despertador tocando pela manhã. Então, o som do alarme é um evento exato que vai fazer você se levantar da cama. E no Scratch, esses eventos vão ser representados pelos blocos amarelos, que a gente já conhece um tipo de evento que é o quando a bandeira verde for clicada, que a gente usou no exercício anterior. Então, existem eventos também bem interativos, como por exemplo o bloco quando a tecla de espaço for pressionada, que ele vai servir para o personagem pular. E também tem o bloco quando o ator for clicado, que permite criar menus e botões clicáveis na tela do jogo. A gente também tem um evento bem interessante que se chama transmissão de mensagem. Então a gente vai imaginar que como se os personagens conseguissem enviar mensagens invisíveis um para os outros, como se fosse um chat privado. Agora a gente vai criar o nosso primeiro jogo. A gente vem aqui em eventos, aqui ó, quando essa bandeira verde for clicada, arrasta aqui para a tela. A gente vem aqui em variáveis, a gente vai criar uma variável chamada pontos. E clique em OK. Selecionada essa variável, a gente vai vir aqui em mude minha variável para 0. E aqui em minha variável a gente vai colocar a variável pontos, que é a variável que a gente quer mexer. Tudo bem, agora a gente vai vir aqui em aparência e a gente vai selecionar remova os efeitos gráficos. Aqui, e a gente vai encaixar aqui embaixo de mude pontos para 0. Beleza, agora a gente vem aqui em quando esse ator for quando esse ator for clicado, a gente vai arrastar aqui para a tela e vamos voltar aqui de novo para variáveis. A gente vai vir aqui em adicionar uma minha variável. Novamente, a gente vai alterar essa minha variável para pontos. Em som, a gente vai vir aqui em toque o som pop, que a gente colocou lá no começo. E, novamente, aqui em aparência, pela última vez, a gente vai vir aqui em mude 25, é o efeito cor. Talvez aqui não vai estar 25 para vocês, vai estar 0, mas é só mexer aqui dentro o valor que você quer. Aí, como é que a gente vai saber se está funcionando ou não? A gente tem como saber por 3 formas. A gente pode clicar aqui em cima, né, de qualquer parte aqui. A gente pode clicar aqui na bandeira ou a gente pode clicar em cima do gatinho. Vou apertar aqui em cima do gatinho para vocês verem que tá funcionando, tá? Olha aqui, ó. Ó, e era exatamente essa a proposta. A gente, toda vez quando for clicar em cima do gatinho, a gente vai ver ele mudando de cor. 25 vezes, ó. Depois das 25 vezes, ele começa a repetir as cores. Então, gente, agora a gente vai fazer o nosso segundo jogo, que é o jogo
que quando a gente for clicar no gatinho, ele vai aparecer, só que ele vai aparecer em qualquer lugar aqui dessa nossa tela, aqui do nosso cenário, no caso. Bom, agora a gente vai vir aqui em eventos, a gente vai em quando esse ator for clicado, vamos aqui novamente em movimento, vamos aqui, ó, vá para X e Y, a gente vai aqui em operadores, vamos arrastar para dentro do X e o Y esse comando. E a gente vai preencher aqui dentro menos 240 para X e 240 para X também. Aqui em Y a mesma coisa, a gente vai arrastar aqui dentro e a gente vai colocar menos 180 para Y e 180 para Y também. E agora a gente vai ver se vai funcionar. Quando a gente for clicar agora no gatinho, vamos ver? Ó. E tá funcionando. Então, gente, eu acho bem legal essa parte aqui, porque assim a gente vê como que funciona o plano cartesiano, tá vendo? Ó?